Um líder precisa demonstrar lealdade. Vivemos em uma época de contratos abertos. Atletas profissionais pulam de time em time, sempre em busca do melhor negócio. Presidentes de companhias negociam pacotes financeiros absurdamente altos e depois, já milionários, abandonam o barco quando as coisas dão errado. As estatísticas afirmam que o trabalhador médio, ao chegar aos 36 anos de idade, já terá mudado de ocupação umas 10 vezes. Em uma cultura de mudanças, de reviravoltas e de transições constantes, a lealdade é um bem precioso. Assim, quando as coisas ficam difíceis, o líder que não abandona a equipe enquanto a missão não for concluída demonstra sua lealdade à organização. Esse tipo de líder busca seguidores que têm respeito por ele e por suas ações, mesmo quando essas os ferem. Talvez a principal fonte de respeito por um líder esteja na sua dedicação a agregar valor aos outros. Acredito que não preciso me repetir, já que conversamos sobre isso exaustivamente quando falei sobre a lei da adição. Está lembrado? Ótimo! Não se lembra? Então volte imediatamente para a faixa 5 e ouça novamente o que eu falei sobre as 4 diretrizes para agregar valor aos outros. Mas de uma coisa você pode estar certo. Os seguidores valorizam líderes que agregam valor a eles. E seu respeito por eles continua muito alto depois do relacionamento ter chegado ao fim. Se você quiser avaliar quanto respeito tem como líder, a primeira coisa a fazer é ver quem você atrai. Dennis Spurr, um escritor famoso por suas observações sobre liderança, observou que uma medida da liderança é o calibre das pessoas que escolhem segui-lo. A segunda coisa a fazer é ver como seu pessoal reage quando você pede um compromisso ou uma mudança. Quando os líderes são respeitados e pedem um compromisso, seu pessoal se ergue e se compromete. Eles estão prontos para assumir os riscos, subir a colina, trabalhar muitas horas, fazer o que for necessário para realizar o seu trabalho. Da mesma forma, quando líderes respeitados pedem mudanças, os seguidores estão dispostos a abraçá-las. Mas quando líderes que não são respeitados pedem compromisso ou mudança, as pessoas duvidam, questionam, dão desculpas ou simplesmente se afastam. É muito difícil para um líder que não conquistou o respeito fazer com que as outras pessoas o sigam. Um líder respeitado abdica de seu posto. Em outubro de 1997, o basquete universitário viu a aposentadoria de um grande líder, uma pessoa que tinha granjeado o respeito ao passar mais de 30 anos de sua vida se entregando aos outros. Seu nome? Dean Smith, o principal técnico de basquete da Universidade da Carolina do Norte. Ele teve uma carreira marcante, comandando os Tar Heels, e é considerado o melhor técnico de todas as categorias. Em 32 anos como técnico principal na Carolina do Norte, ele ganhou um número impressionante de 879 jogos. Seus times registraram 27 temporadas consecutivas de 20 vitórias. Eles conquistaram 13 títulos da Conferência da Costa do Atlântico, disputaram 11 quartas de final e ganharam 2 campeonatos nacionais. O respeito que Smith conquistou entre seus pares é enorme. Quando ele marcou a entrevista coletiva para anunciar sua aposentadoria, pessoas como os técnicos do Hall da Fama John Thompson, que Smith derrotou no Campeonato Nacional de 82, e Larry Brown foram dar-lhe seu apoio. Michael Hooker, chanceler da Universidade da Carolina do Norte, fez um convite aberto a Smith, dando-lhe carta branca na faculdade nos anos seguintes. Até mesmo o presidente dos Estados Unidos telefonou para homenagear Smith. Mas a lei do respeito pode ser identificada mais claramente na carreira de Smith, observando a forma pela qual seus jogadores interagiam com ele. Eles o respeitavam por várias razões. Esse homem ensinou a eles tanto sobre o basquete quanto sobre a vida. Estimulou-os a buscar conquistas acadêmicas. Praticamente todos os jogadores conseguiram se formar. Tornou-os vencedores. E demonstrou lealdade e respeito inacreditáveis para com eles. Charles Scott, que jogou com Smith e se formou na Carolina do Norte em 1970, jogou basquete profissional e depois foi diretor de marketing da Champion Products. Ouça o que diz sobre o tempo passado com Smith. Como um dos primeiros atletas universitários negros da Conferência do Atlântico, eu passei por muitos momentos difíceis em minha época na Carolina do Norte, mas o técnico Smith sempre me ajudou. Em certa ocasião, enquanto deixávamos a quadra depois de um jogo na Carolina do Sul, um dos torcedores deles me chamou de macaco. 2 assistentes precisaram impedir que o técnico Smith fosse atrás do cara. Foi a primeira vez que eu o vi claramente aborrecido e fiquei chocado. Mas acima de tudo fiquei orgulhoso dele.
Durante o tempo que passou na Carolina do Norte, Smith causou um grande impacto. Sua liderança não apenas conquistou vitórias e o respeito dos jogadores, mas também ajudou a produzir 49 homens notáveis que se transferiram para o basquete profissional. A lista inclui grandes nomes como Bob McAdoo, James Worth e, claro, Michael Jordan. Não apenas um dos melhores jogadores de basquete, mas também um líder admirável. James Jordan, pai de Michael, atribui boa parte do sucesso do filho a Smith e à sua liderança. Ouça o que o pai de Jordan comentou antes de um dos jogos das eliminatórias em Chicago em 1993. As pessoas subestimam o programa que Dean Smith implantou. Ele ajudou Michael a descobrir sua capacidade atlética e se valer dela. E mais importante que isso, ele construiu em Michael um caráter que determinou a sua carreira. Não acho que Michael foi privilegiado com mais ensinamentos que qualquer outro jogador. Ele teve a oportunidade de aproveitar os ensinamentos e, na Carolina, conseguiu fundir tudo isso. É assim que percebo sua trajetória e acho que foi isso que tornou Michael o jogador tão bem-sucedido que conhecemos. Michael Jordan compreendeu o que representava seguir um bom líder. Nos últimos anos de sua carreira, ele era inflexível sobre seu desejo de jogar apenas com um técnico, Phil Jackson, o homem que ele considera o melhor do esporte. Faz sentido. Um líder como Jordan queria seguir um líder forte, mais forte que ele mesmo. É a lei do respeito. É possível que o desejo de Jordan fora plantado quando o jovem jogador na Carolina do Norte, que ainda se desenvolvia, era liderado e orientado por seu técnico bastante firme, Dean Smith. Se você já se sentiu frustrado porque as pessoas que você quer que o sigam relutam, talvez seja porque você queira liderar pessoas cuja liderança é maior que a sua. Isso cria uma situação difícil. Se você é um 7 como líder, aqueles que são 8, 9 ou 10 dificilmente o seguirão. Por mais que sua visão seja atraente ou por melhor que seja o plano que você concebeu. André Well, um dos maiores matemáticos do século XX, observou que um homem de primeira classe tentará se cercar dos seus iguais ou, se possível, de pessoas melhores. O homem de segunda categoria se cercará de homens de terceira categoria. O homem de terceira categoria se cercará de homens de quinta categoria. Isso não é necessariamente por desígnio, nem porque líderes mais fracos são inseguros. Isso acontece por causa da lei do respeito. Quer você goste, quer não, é assim que a liderança funciona. O que você pode fazer quanto a isso? Tornar-se um líder melhor. Há sempre esperança para um líder que deseja crescer. As pessoas que são naturalmente 7 podem nunca se tornar um 10, mas podem chegar a 9. Sempre há espaço para crescer. E quanto mais você cresce, melhores serão as pessoas que você atrairá. Por quê? Porque as pessoas naturalmente seguem líderes melhores que elas mesmas. Conforme prometi, incluí alguns questionamentos no fim de cada faixa para ajudá-lo a aplicar cada lei à sua vida. Não queime etapas. Só passe para a próxima faixa depois de refletir sobre as questões. Considere-as como experiência de aprendizado. Como aplicar a lei do respeito à sua vida? Pense na última vez em que você pediu a funcionários, seguidores ou voluntários que se comprometessem com algo que você liderava, ou que mudassem algo que faziam errado. Qual foi a reação deles? Em geral, com que presteza as pessoas se unem a você nessas situações? Isso pode ser usado como um bom mecanismo de avaliação do seu grau de liderança. Lembra das qualidades que ajudam um líder a conquistar respeito? Capacidade de liderança, capacidade natural, respeito pelos outros, coragem, histórico de sucessos, lealdade, valores agregados aos outros. Faça uma avaliação de si mesmo em cada campo em uma escala de 1, baixa, a 10, alta. Uma das melhores formas de aumentar seu número de liderança é melhorar em cada uma dessas áreas. Em uma só frase, escreva uma prática, um hábito ou uma meta que o ajude a melhorar em cada uma das áreas. A seguir, durante um mês, dedique-se a cada uma delas para que isso passe a fazer parte de sua vida. Uma das minhas definições prediletas de sucesso é ter o respeito daqueles que estão mais perto de mim. Acredito que, se minha família, que me conhece melhor, e meus colegas mais próximos que trabalham comigo todos os dias, tiverem respeito por mim, então sou um sucesso e minha liderança será eficaz. Se você tiver coragem,
Pergunte às pessoas mais próximas o que elas mais respeitam em você. Peça a elas que digam em que áreas você mais precisa crescer. Depois, decida melhorar com base nesse feedback honesto.